Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus nós estamos aqui mais um dia, mais um momento, podendo aprender com as suas escrituras, a escritura de nosso Deus, amém? E hoje nós estaremos dando abertura a 1 Coríntios, onde o nosso irmão apóstolo Paulo escreveu ali algumas observações, alguns ensinamentos através do Espírito Santo de Deus para orientar aquele povo, amém? Então olha o que ele diz a respeito da palavra de Deus para aquele povo e consequentemente para mim, para você. Ele diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele o manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e a Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Eu batizei também os da casa de Estáfanas, e além desses, não me lembro de se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir o nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Glórias a Deus, meus amados. Olha que palavra maravilhosa que Paulo, escreve a este povo, e nós podemos tomar por ensinamento para nós também nos dias de hoje.
né, a respeito de alguns problemas que aquele povo estava vivendo, divisões, né? Então, em 1 Coríntios, Paulo ele começa aqui saudando a igreja de uma forma muito amorosa, né? Ali um amor, né, uma paternidade, algo paterno. E ele expressa ali a sua alegria ao saber que a fé dos irmãos tem sido confirmada com o passar do tempo. Ele estava ouvindo, né, a respeito dos frutos que estava, né, produzindo aquele povo e também de algumas coisas que precisariam ser consertadas. Né? Em seguida aqui ele começa a abordar o tema sobre a divisão na igreja. A igreja de Corinto, meus amados, embora eles possuíssem muitos dons espirituais, eles estavam ali se tornando uma comunidade medíocre e soberba. Estava tendo totalmente ali uma divisão. Eles estavam, cada um povo fazendo uma panelinha de um lado, uma panelinha do outro. Eu sirvo a isso, eu sirvo aquilo, eu creio nisso, eu creio naquilo. E chegou aos ouvidos de Paulo, onde ele escreveu essa carta para demonstrar aquele povo. Ele está dizendo aqui, seus talentos, em lugar de edificar, começaram a ser motivo de divisão. Quer dizer, Deus deu um talento para mim, para você, para nós fazermos o quê? Edificar o povo. Mas tem muita gente que começa a usar os dons e o talento para trazer o quê? Divisão. Além disso, eles passaram a ter preferência por ministros do evangelho. Quer dizer, eu prefiro o pastor X, prega melhor. Não, o pastor Y prega muito melhor que o X. Não, o pastor W, aquele homem é de Deus, aquele homem é espetacular. Era aquilo que o povo estava fazendo. E nos dias de hoje nós vemos a mesma coisa. As pessoas indo atrás de movimento, atrás de quem é mais santo, de quem faz mais milagre, de quem prega melhor, quem fala melhor. E Paulo estava ficando preocupado com esse tipo de atitude, né? E eles começaram a dizer, eu sou de Paulo, o outros, eu sou de Apolo, daqui a pouco o outros, não, eu sou de Pedro. E ainda as pessoas que falavam, eu sou de Cristo, não sou nenhum deles, eu sou de Cristo. Então, Paulo aqui os repreende e afirma que o mais importante, meus amados, de tudo isso é a mensagem da cruz, é Jesus. O evangelho é cristocêntrico, é tudo aqui, entre Jesus. Do início ao término da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é cristocêntrico, é Jesus. Tudo é voltado para Jesus. A mensagem é Jesus, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Não importa quem é ali o ministre, né? Não importa quem está ministrando, não importa, porque ele só é um vaso. O que importa é que está atrás, por detrás de tudo isso, que está ministrando nele, que está trazendo a palavra para ele, que está trazendo a revelação para ele. Isso é o que importa. E é Jesus, o Espírito Santo de Deus. Além disso, Jesus Cristo é o Senhor da igreja, meus amados. Nós só somos servos, só somos mordomos, só somos canais. Você compreende? Se Deus não quiser usar o homem, ele não usa. Se Deus não quiser usar a minha vida, ele não usa. Então, meus amados, é importante que nós sejamos humildes, sejamos simples. Porque aquele que tenta se ensoberbar, tenta ser alguma coisa, começa a pegar do dom, do talento de Deus para falar que ele é alguma coisa, Deus já não tem mais parte com essa pessoa. Amém? Nós só somos servos. E servo é para quê? Para servir. Jesus sendo Deus, Filho de Deus, ele veio para servir. Nós também não somos para ser servidos, e sim para servir. O Senhor separa a mim, separa você para servir. Servir o quê? O Evangelho, as boas novas, que Cristo salva. Amém? Deus escolheu o que o mundo naturalmente rejeita. Somos fracos, eu sou fraco, você é fraco. Vis? Insignificantes nós somos, meus amados, se não tivermos a presença de Deus. Somos insignificantes também para o mundo. As pessoas não dão valor, né? No entanto, o Deus eterno, o nosso Senhor e Salvador, quis revelar a sua grandeza através da insignificância, através do pequeno, através do fraco, através do bêbado, através do drogado, através daquele que não é nada, para que ele possa mostrar a glória e o poder dele, para que nós sejamos um canal de bênção. Amém? Então aqui, em sua saudação aos Coríntios, Paulo faz a questão, meus amados, de enfatizar a sua vocação como algo estabelecido pela vontade de Deus. Ele não falou assim, não fui eu ou foi homem que me constituiu apóstolo. Não, Jesus me encontrou no caminho para Damasco e me escolheu. O pior de todos, o mais insignificante, o mais odiado, aquele que torturava, que maltratava, que dava votos para matar os santos de Deus, os homens e mulheres de Deus. Ele me escolheu. Eu merecia? Não, mas ele me escolheu. Então, meus amados, nós precisamos viver e ser totalmente dirigidos pela vontade de Deus, não pela nossa vontade. Porque a nossa vontade, meus amados, traz frustração. A nossa vontade traz fraqueza, traz queda.
Mas a vontade de Deus, quando nós vivemos, compreendemos, nós somos totalmente abençoados e transformados pelo seu poder. Amém? Então nós tomamos muitas decisões erradas. Eu, você, ninguém escapa. Porque a gente luta diariamente contra a carne. Existe uma guerra dentro de mim e de você. Todos nós que somos homens meramente mortais, temos uma guerra constante dentro de nós entre carne e espírito. A carne milita contra o espírito e sempre vai ter essa guerra dentro de nós. A carne querendo provar para o espírito que está certo, e o espírito querendo provar para a carne que está certo. E aquele que a gente alimenta mais é o que prevalece. E nós temos que nos alimentar de Cristo, alimentar de Deus, da palavra de Deus. Amém? Então, para que a gente não venha mais tomar tantas decisões erradas, que sejamos transformados no dia a dia, o Senhor trazendo sabedoria e discernimento espiritual, para que a gente possa mais acertar do que errar. Amém? Para a gente não se confundir em decisões que parecem ser bênção, que é Deus, mas não são. Tem muitas coisas que vai acontecendo na nossa vida, que a gente vai tomando de atitude, meus amados, pensando que é Deus, mas não é. É a carne, é o sentimento, é o eu. Amém? Então ele está escrevendo à igreja aqui, a um povo que foi chamado para ser santo, separado, um povo para fazer a obra de Deus. E nós temos a obrigação de, como os cristãos, meus amados, ter um estilo de vida parecido com o de Jesus. Cristão nada mais é do que pequenos cristos, imitadores de Cristo. Paulo fala grandemente nas suas escrituras, ali nos seus ensinamentos, ei, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você não está imitando a Paulo, você está imitando a Cristo, porque eu sou imitador de Cristo. Eu quero ser o espelho de Cristo. E para isso, meus amados, temos que renunciar muitas coisas. Muitas coisas. Temos que totalmente ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, para que Cristo viva em nós. Que Cristo seja maior em todas as nossas vontades, desejos, tudo tem que ser Jesus em primeiro lugar. Então, uma vida que revele a vontade de Deus. Amém? Então, quando ele começa a falar sobre a divisão da igreja, nós temos que entender que nós temos um Deus que ele é fiel. É um Deus poderoso, bondoso, que cuida de nós. Mesmo diante das mais, severas adversidades, Paulo aqui está enfatizando que ele nos chamou para ter comunhão com Jesus Cristo, seu Filho. Não devemos viver distantes. Amém? Como filhos, nós devemos nos aproximar e ter comunhão com Deus. Em contraste com a fidelidade de Deus, está aqui a infidelidade humana. Deus chama um povo para ter fidelidade, comunhão, que ele possa se revelar a mim e a você, através da santidade e da fé. Porém, existem muitos caminhos, muitos atalhos na vida do homem, onde ele entra por uma certa infidelidade. Então, somos difíceis de convivência, o homem é difícil de convivência. O nosso eu, muitas das vezes, grita. Muitas das vezes, nós falamos algo que não deveríamos fazer ou falar. Então, aqui os coríntios tinham muitos dons, mas eram divididos. Então, já no primeiro século, a divisão era um problema na igreja. E hoje também permanece esse problema. Nós vemos muitas igrejas divididas. E a igreja dividida, ela não existe, ela não consegue, ela não segura, porque onde tem divisão não tem Deus. Deus fica impossibilitado de abençoar um povo que está dividido. Amém? Precisa trazer o conserto, para que Deus traga as bênçãos. Amém? Isso serve para tudo, meus amados. Família, igreja, ministério, trabalho, tudo. Onde há divisão, há problema. Onde há divisão, o Espírito Santo de Deus entristece. Então, ao saber desses eventos aqui, Paulo fica muito triste. De fato, né? A divisão aqui entristece o coração de Deus. Precisamos nos comportar e tomar decisões que fortaleçam a unidade do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E cada membro do corpo de Cristo tem uma função. Porém, todos eles têm que estar unidos. Tem que ser unanimidade. Não pode, eu penso assim, eu penso aquilo. Eu mando aqui, eu mando ali. Ninguém manda em nada. Nós somos o corpo de Cristo. Quem manda é Cristo. Nós temos que nos colocar na nossa posição e amar uns aos outros como Cristo nos amou. Quando nós começamos a achar que nós somos mais do que os outros, ou que temos autoridades que temos que mandar nas pessoas, independente de circunstâncias, se estamos na direção ou não, nós acabamos, meus amados, tomando atitudes erradas. Por isso que sempre temos que estar na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Devemos ser promotores da paz, em unidade, não da divisão e da guerra. Amém? Jesus nos chamou para sermos mansos, sermos longânimos, compassivos. Amém? Para nós trazermos o quê? A solução, não mais problemas.
Então, meus amados, aqui Paulo está trazendo esses ensinamentos para aquelas pessoas e para nós também. Amém? Então ele está falando aqui também sobre o partidarismo na igreja. O partidarismo na igreja, meus amados, foi a primeira forma de denominacionalismo, né? É uma palavra até meio difícil de falar, denominacionalismo, né? Então eu acredito, meus amados, que as denominações são um problema, né? Elas se tornam um problema quando os interesses dos grupos superam o do corpo. Quando ao invés de unir o corpo e atrair pessoas a Cristo, elas se dividem e se afastam, querendo um provar para o outro que é mais santo, meus amados. Isso é errado. Amém? Então há cristãos de determinadas denominações que nem consideram os outros como filhos de Deus. E eu pergunto para vocês, o Senhor nos deu esta autoridade de falar quem é filho ou quem não é filho? Porventura eu e você somos deuses? Para falar para quem é santo, quem não é santo, quem vai para o céu, quem não vai para o céu. Então, meus amados, nós não temos que tomar essa autoridade para nós. Nenhuma denominação, nenhuma igreja tem autoridade de falar quem é filho, quem não é filho. O Senhor não nos deu essa autoridade. Ele nos chamou para sermos filhos. Amém? Não pais. Então, Ele que sabe de todas as coisas. Vamos dizer não para essas coisas, meus amados. Amém? Não cabe a nós dizer quem é joio ou quem é trigo. O Senhor Jesus deixa isso bem claro. Somos chamados para amar, para acolher, para ajudar. Cristo não está dividido. Não está. Amém? Então, na eternidade, todos os cristãos de todos os povos, raça, cultura, estão diante do trono, estarão diante de Deus, adorando ao Rei. Todos os joelhos se dobrará. Então, aqui a mensagem é cruz. A mensagem da cruz corta o coração do egocêntrico. Sabe, o egocentrismo, a cruz corta isso, porque Paulo viu isso como central para a salvação, que ele entendeu, claramente como um processo iniciado pela justificação, promovido pela santificação e culminado na glorificação. É Jesus que nos justifica. Jesus nos justifica. Através do quê? Da fé e da santificação. Amém? Para que ele seja glorificado. Paulo falou mais enfaticamente, meus amados, aqui, neste verso e na carta, como um todo, para a segunda dessas fases. Ele fala sobre a santificação progressiva, a mensagem da cruz. É a mensagem da renúncia, da obediência a Deus, que pode levar, como no caso aqui de Jesus, a humilhação e a morte. Mas que, em última instância, não leva à autodestruição, mas à perseverança. Amém? Marcos 8, 34 e 35, ele fala sobre isso. E a exaltação do Senhor, também em 2 Timóteo 2,12 e Apocalipse 22,5. Então ele destaca aqui, meus amados, que toda a sabedoria humana, seja do estimado estudioso judeu ou filósofo grego, seja qualquer um que estudou em faculdade, nas melhores faculdades, com os melhores professores, independente, meus amados, o brilho do homem não pode apreciar o plano de Deus. Não pode. Isaías 55, 8, 9, olha que ele fala a respeito disso. É muito importante. Ele fala assim, olha, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Declara o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus é além de tudo que nós sabemos, pensamos ou entendemos. Amém? O brilho do homem só pode ser glorificado através de Deus. Deus tem que ser glorificado. O brilho do homem tem que ser Deus. Não eu, sabe dizer, eu sou o brilho, eu tenho brilho, eu sou alguma coisa. Nós não somos nada. Amém? Então não é uma erudição autoconfiante aqui, mas sim modesta, que permite entrar no caminho estreito para trazer a salvação. Não foi nos termos iniciativa do homem, mas do homem de Deus. O homem em Deus. O homem em Deus. Então ele encontrou o que ele precisava. O poder de Deus, a sabedoria de Deus. Então na pregação de Cristo aqui, crucificado, Deus chamou as pessoas abrindo os olhos da fé para crer no Evangelho. Jesus abriu a minha visão e a tua visão, para nós crermos no Evangelho, naquilo que estamos pregando, e viver o que estamos pregando. Porque Jesus Cristo é o poder de Deus. Paulo encerra aqui o capítulo, meus amados, declarando que Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. Isso significa que em Jesus, em seu Filho, Deus Pai fez sua maior revelação. A maior revelação de Deus para o homem é Jesus Cristo. Nada mais do que pode ser revelado é maior do que isso.
Este é o maior milagre para o mundo. Jesus, a nossa salvação. Amém? Por mais que esta revelação seja considerada fraca, ou insuficiente, ou uma loucura, ainda assim, meus amados, ela é a mais sábia do que o plano dos homens. Por mais que esta revelação pareça fraca, ela é a mais forte do que toda a força humana, mais forte do que qualquer coisa. Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Então, através do Espírito Santo de Deus, Paulo nos mostra que os critérios e a forma de agir de Deus são diferentes das nossas. Por mais louca ou insignificante que pareça para alguns homens, as escolhas do Senhor são muito superiores à nossa. Amém? Deus sabe o que faz. Deus é perfeito. Deus é perito em todas as áreas da nossa vida. Ele é perfeito. Amém? Então, o que você está passando, eu estou passando, nada mais é para que Ele seja glorificado. E nós temos que entrar no plano de Deus, na visão de Deus, em obediência à palavra de Deus, para que em tudo venhamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Essa é a palavra de hoje. Eu creio que falou grandemente ao seu coração. Então medite nessa palavra, meus amados. Medite na palavra dia e noite, que Deus vai trazer a testificação ao seu coração de que tudo isso que estamos dizendo é verdadeiro. Procede da palavra dele. Amém? Deus abençoe, meus amados. Fique com Deus.